Olá, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos às nossas lives das sextas-feiras, 21 horas, pelo TV Galáctica. Agradeço sempre, e mais uma vez, ao Wagner Dorim, TV Galáctica, ao canal da Karen Rodrigues, a Clarissa, responsável pela logística, aqui em me pôr no ar e colocar para vocês todo esse trabalho, e principalmente a todos vocês que estão aí nos acompanhando, prestigiando, investindo seu precioso tempo, como eu sempre digo, neste trabalho. Muito obrigado a todos vocês. E vamos falar hoje sobre um início, né? Uma pequena pincelada que daremos continuidade sobre o verdadeiro governo oculto do mundo, o verdadeiro governo espiritual do mundo. Tirando, obviamente, algumas impressões errôneas, algumas mistificações, enfim. Isso é muito confundido, hoje em dia, com o chamado governo oculto do mundo ligado a um outro aspecto de dominação, principalmente material, consciencial, psicológico da sociedade como um todo. E muita coisa é dita a respeito disso, né? Como, na verdade, até pejorativamente se coloca, muitas vezes, a questão Illuminati. Em verdade, são termos absorvidos, ou melhor dizendo, apropriação indébita para outras finalidades do verdadeiro sentido dos termos governo oculto do mundo, Illuminati. Illuminati, por exemplo, significa iluminado. Não é um processo como todos, obviamente, estão tendo acesso no seu sentido. O seu sentido real é de iluminação, é de eclosão de consciência, incluindo em graus secretos de sociedades secretas, onde o conhecimento e prática mais avançados são considerados Illuminati. E governo oculto do mundo é governo oculto do mundo propriamente dito, oculto, espiritual, velado, que é responsável não só pela evolução da humanidade, como tudo que acontece em termos de gerenciamento evolutivo dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, suprahominal e fora do nosso plano físico, inclusive. Tá? Ou seja, esse gerenciamento, esse processo e essa influência de uma forma, muitas vezes, ou melhor, na maioria das ocasiões, bastante discreta, que faz com que a humanidade, em geral, o homem comum, não iniciado, o homem comum focado principalmente nesse terrível materialismo que vivemos hoje em dia, em final de ciclo, em final de Kali Yuga, tá? Não tem a noção que isso exista, esse governo exista, e muito menos que ele influencia, colocando os ditames relativos à evolução humana. São hierarquias excelsas que estão no planeta, principalmente nos locais, embora esse termo não seja apropriado, são mais estados de consciência, relativos ao interior da Terra, no sentido dimensional. E temos, obviamente, uma questão central, um núcleo, onde existe a figura daquele que gerencia como um tronco de uma grande árvore, e essa árvore, obviamente, se ramificando pelos seus galhos, pelas suas folhas e dando seus frutos, né? Girando todo esse processo, toda essa roda, nessa questão do gerenciamento da Terra. Isso coligado, obviamente, a outras hierarquias do nosso sistema solar, emanadas do grande Logos, do nosso particular Sol central,
onde o solo físico é um pequeno arremedo de manifestação no nosso grande logos, que, por sua vez, se interliga a outros logoi, plural de logos. Logos é um termo grego que significa grande conhecimento, conhecimento no sentido geral, amplo, e da sua aplicação como emanação divina. Outros logoi ou outras estrelas e sistemas estelares até chegar no conjunto galáctico total e depois universal. Mas existe um processo que este gerenciamento, que na verdade não é algo individualizado, mas didaticamente o ser humano, nesse estágio evolutivo, melhor assimila. E eu estou falando relativo àquele que já adquiriu esse tipo de conhecimento. Mesmo assim, é muito carente no seu processo evolutivo do entendimento maior, uma vez que evolutivamente ainda não temos essa capacidade. Dentro do estágio que nós nos encontramos, didaticamente é a melhor forma de compreendermos como se fosse um ser individual, embora não seja. Perdão. Trocando em miúdos, nossa centelha divina, nosso verdadeiro eu, a nossa mônada, o que é considerado o verdadeiro espírito, se manifesta não só uma, mas várias vezes, um total inicial de 7 vezes, encarnações de 7 indivíduos pertencendo a um único princípio espiritual, e assim sucessivamente. Então, a mônada se desmembra. Nós observamos isso, não estou fazendo propaganda, no filme Pequeno Buda. Né? Quem já viu, quem se lembra, quem não viu, veja uma manifestação de um ser que, depois de desencarnar, ele influencia ou se manifesta em outros 3. Tudo fazendo parte de um mesmo espírito, de uma mesma mônada. E conforme o indivíduo vai evoluindo, as informações dele e de seus irmãos gêmeos cósmicos vão se acumulando, formando uma síntese consciencial, reforçando e engrandecendo a mônada, até que existe a manifestação deste como uma via, como um raio, como algo relativo à encarnação do Espírito da Verdade, que nós chamamos, normalmente, de avatar, né? Ou a encarnação, a manifestação física de um ser desses. Então, na verdade, é toda a estrutura relativa ao governo oculto do mundo, sintetizado no chamado Rei do Mundo, que, obviamente, se manifesta avataricamente de tempos em tempos. E o interessante nesse processo é que nós temos na literatura antiga, religiosa, oculta, esotérica, etc., até os dias de hoje, referências a essas manifestações, como, por exemplo, Enoque, que foi levado justamente aos tronos celestiais, até pelo próprio arcanjo Miguel, que ungiu com o óleo celeste, segundo o que está nas Escrituras, e depois o próprio Michael, o chamado Sexto Senhor, ele se manifesta a Enoque retirando a sua veste física e colocando a veste espiritual angélica para que ele ocupe o chamado sétimo céu, entre aspas, o lugar que era de Lúcifer, e a partir daí governe também a humanidade e gerencie o processo evolutivo do planeta. Isso é uma representação de manifestação que, na verdade, começa bem antes, na formação do planeta, na formação e implementação da vida no planeta, da implementação da vida humana no planeta, a partir da primeira raça raiz, que evoluiu por intermédio de 7 subraças,
passando para a segunda raça-mãe, matriz ou raiz, a terceira lemuriana, a quarta atlante, hoje a quinta raça ária, que somos nós, para a sexta raça matriz e a sétima, fechando este ciclo na quarta ronda planetária terrestre, a experiência no campo físico cósmico. Então, temos esses nomes que, no Antigo Egito, foi conhecido como Tote ou Terute, em egípcio. Hermes Trismegistus, na Grécia, que veio do Egito, que, por sua vez, veio da Atlântida e veio dessa linhagem cósmica. Conhecido como Chakravarti, na Índia, né? Como o Divino Rotan, em escrituras secretas, conhecido na Bíblia e na tradição judaico-cristã, e mais associado hoje ao nome Melquisedeque. Então, este rei do mundo, quando ele se manifesta pelo Espírito da Verdade, né, em vários processos avatáricos ao longo do tempo, ele vai exercer também a função de um Manu. O que vem a ser um Manu? Um Manu é um ser responsável de altíssima estirpe que recebe a manifestação do Espírito da Verdade por intermédio do Rei do Mundo e toda a hierarquia para executar um trabalho de condução. Ele é o grande condutor e instrutor de uma sociedade local, de uma sociedade maior ou da humanidade como um todo. Então, por exemplo, temos na história, depois de Hermes, Mercúrio em Roma, temos a figura de Orfeu, temos a figura de Moisés, temos a figura de Arnata. O próprio Jesus Cristo, o próprio Siddhartha foram Manus, foram, assim como os outros, mas, obviamente, num patamar, num nível bem diferenciado, condutores de uma sociedade cujo legado existe até hoje e permanecerá. E isso é interessante porque passamos agora um período Mahamanvantárico, ou Manuantárico. Isso significa um intervalo entre dois Manus. Fechamos esse ciclo para o próximo Manu, o próximo Buda, a próxima manifestação do Espírito da Verdade, que, para os lamaístas, é a manifestação de Maitreya, para os brahmanes, é a manifestação do Kalki Avatara, para os judeus, é a manifestação do Messias, para a cultura cristã, de uma forma geral, é a segunda vinda do Cristo, para o Islã, é a segunda vinda do Imam Mahdi, isso tudo num contexto diferenciado. O advento do Quinto Império português e no Brasil, e assim por diante, diferenciado, obviamente, mais concentrado num princípio único, crístico, búdico, cósmico, relativo justamente ao governo oculto do mundo, responsável por esse processo. E justamente um final de ciclo manvantárico como o nosso, que é final de Kali Yuga, final de transição planetária. Yuga, entre parênteses, vamos abrir um parênteses aqui rápido, como já fiz em outras lives. Yuga quer dizer, em sânscrito, era. Kali é da deusa da manifestação da iniquidade, do terror, do ferro, da idade do ferro. Né? O aspecto negativo de Kali, existe a Kali Yuga e a Kali Durga e a Kali Ma no panteão de deuses hindu. E Kali Ma, ou Kali, ela, no mito, está com o pé sobre Shiva, que dorme, dominando e reinando nessa inversão de valores e tudo que a gente vê por aí no mundo atual já há muito tempo, né, em termos de anti-lei cósmica, anti-lei do Dharma, anti-lei universal, ocorrendo por aí, totalmente ou quase totalmente desviados
nos átomos, pensamentos, palavras e ações de muita gente, né, formando uma estrutura densa já há muito tempo no planeta. Isso tudo é típico de Kali Yuga. Kali Yuga dura o tempo de 1/4 em relação ao tempo de um Satya Yuga, que é uma idade de ouro. Felizmente, ela dura mais. E são 4 idades, onde a mais densa é o Kali Yuga. Começa pela Idade de Ouro, Satya Yuga, a Era Dourada, depois o Treta Yuga, o Dvapara Yuga e o Kali Yuga. E voltaremos, obviamente, a uma Idade do Ouro que já existiu aqui. O interessante disso é que a lei universal, a lei do Dharma, que é exercida, obviamente, no planeta, e tudo que acontece em termos de Kali Yuga, de negativo, obviamente, é por conta das escolhas que o ser humano comum faz, em termos negativos e de desvio da lei, onde a maioria ainda não atingiu um estágio consciencial, no mínimo satisfatório, e ainda a humanidade ela evolui por tentativa e erro. Então, esse processo de escolha faz com que também vivenciemos um período denso energeticamente da pior forma possível, porque é possível para aquele que quer despertar e que faz por onde para isso, viver dentro de si, emanando para o seu entorno um Satya Yuga, uma idade de ouro própria dentro do Kali Yuga. Da mesma forma que a luz do sol penetra numa água suja e não se macula, da mesma forma que de um pântano, do lodo, sai a magnífica flor de lótus. Tá? Então, é tudo uma questão consciencial e relativa, porque tudo começa e termina no ser humano nesses termos evolutivos por nossas próprias escolhas. Por isso, tudo que vivemos hoje também é resultado de más escolhas no passado, criando formas de pensamento densas durante milênios, e agora a conta chegou. E essa questão de reequilíbrio, que é um processo kármico das energias que foram desequilibradas, porque todo o universo tende a um estado de equilíbrio, e quem desequilibra isso, obviamente, precisa entrar nessa vibração reequilibrante, a nível individual ou coletivo, né? Faz com que, consciencialmente, num período desses, exista, obviamente, uma luz, um privilégio, algo simplesmente divino e fantástico para o ser humano, apesar de tudo isso que foi citado e muito mais que se vê por aí. Isso é que é a flor de lótus para um período como esse. Então, num período que estamos atravessando, por exemplo, ou qualquer período de final de ciclo para início de outro, existem deliberações das hierarquias espirituais concernentes à atuação no planeta, em comunhão até com hierarquias que vêm de fora. Repito aqui, não temos a mínima noção real do que, por exemplo, hierarquias de fora do planeta, de fora do nosso sistema, vindas de outros sistemas, vêm realmente fazer aqui. É algo muito maior, muito mais profundo do que a maioria imagina. E não o que, na verdade, as pessoas pensam e que é considerado como pequenas coisas. Tá? Em relação ao verdadeiro trabalho, ao verdadeiro cronograma de trabalho evolutivo. O que é fantástico, a flor de lótus nisso tudo, é que passamos por um período natural, que todo Kali Yuga tem, de extrema aceleração, que faz com que também haja um reflexo no estado de frequência vibracional do planeta e dos seres vivos que aqui vivem, onde a sensação de tempo é encurtada cada vez mais. Consequentemente, as coisas ficam cada vez mais aceleradas. E, por causa disso, deliberações que não deveriam acontecer, aconteceram. Vamos dizer assim, conselhos conscienciais cósmicos.
e principalmente da hierarquia oculta do planeta, do governo oculto do mundo, do rei do mundo e etc., não digo mudando as regras, mas fazendo alterações pertinentes a esse estado que o ser humano alcançou agora. Porque existe a parte da lei universal imutável, que vale para os universos, multiversos, multidimensionais inteiros. Existem partes locais. Partes locais que são regras, leis cósmicas adequadas àquele planeta, àquele sistema, àquela sociedade consciencial e o seu ponto de evolução, como ela está evoluindo, e, obviamente, um resultado consciencial desse processo evolutivo e as necessidades intrínsecas a isso. Então, não existe, na verdade, tudo no universo que seja padrão. As coisas mudam. Não é que as regras mudem. Elas são adaptadas para o momento consciencial evolutivo da programação inicial para aquela raça, para aquele momento evolutivo. No nosso caso, tivemos um conselho dessas hierarquias acelerando mais ainda o processo consciencial, acelerando mais ainda a questão de sensação temporal encurtada e acelerando mais ainda a vinda do próximo avatar. A vinda do Buda Maitreya, ou a segunda vinda do Cristo, como já foi mencionado aqui, como queiram, ela, teoricamente, segundo o que está determinado há milhões de anos, chegaria num tempo certo relativo à sexta raça. E que ainda vamos demorar um pouco para entrar na sexta raça. Estamos saindo da quinta sub-raça, da quinta raça raiz, para adentrarmos a sexta sub-raça. Da quinta. Ainda temos a sétima sub-raça da quinta raça raiz para entrarmos na primeira sub-raça da sexta raça raiz, ou matriz, ou mãe. E somente ali se manifestaria o Buda Maitreya, fora já totalmente do Kali Yuga, experimentando de uma forma lenta e gradual o início da verdadeira idade de ouro. Embora essa aceleração tenha a ver justamente com a já presente era de Aquários. Esse processo foi acelerado e muda, né? E a manifestação do Buda Maitreya se dará bem mais cedo. Não se sabe quando, mas bem mais cedo no processo. E voltando a dizer, a flor de lótus nisso tudo, o que é? É agora a possibilidade de qualquer um, do homem comum, com as suas escolhas, o seu esforço em eclosão consciencial, em expansão consciencial, em elevação espiritual, como sempre digo, priorizando o que realmente deve ser priorizado na sua vida, no seu entorno, na sua experimentação evolutiva, abandonando cada vez mais o Maya, as ilusões, a exemplo do conto, do mito da caverna de Platão, onde muita gente está acorrentado, voltado para uma parede e atrás fogo, luz projetando sombras na parede, e de tão hipnotizados, envolvidos que eles estão, eles não conseguem nem olhar para o lado ou olhar para trás para a verdadeira luz e a saída da caverna, e um mundo enorme, um universo enorme que se descortina atrás deles, e eles ignoram isso, achando que a grande verdade é a própria sombra projetada na parede ou outras sombras, e a visão de universo fica estreita assim por essas pessoas que estão olhando para a parede da caverna, achando que as sombras são realidade. E é assim que o ser humano se porta. E Platão já dizia isso, tendo herdado um conhecimento desses dos egípcios, dos orientais, que por sua vez vieram da Atlântida, etc, etc, etc. Um conhecimento, assim como muitos outros, transmilenar que a humanidade vivencia.
Então, o ser humano comum ele tem essa chance de sair da caverna agora. Qualquer um agora tem a chance de despertar e dar o seu salto evolutivo. Deixar para trás algo que ainda é vivido. Por isso que existe essa aceleração e muitos estão acordando e despertando, reduzindo esse tempo de despertar, ou seja, conseguindo numa só vida ou em duas, um processo de desenvolvimento consciencial que normalmente levaria a várias vidas. Preste atenção no nível de aceleração que está acontecendo no momento. Você vai jogar isso fora. Um momento único na humanidade, que só vai se repetir, sabe-se lá quando? Porque, obviamente, o futuro da humanidade é mais sublime do que nós encontramos aqui, sem a necessidade de eclodirmos ou acelerarmos esse processo mais uma vez, tá? Porque estamos evoluindo, e, obviamente, cometemos muitos erros, mas, ao longo do tempo, as humanidades vão, obviamente, consciencialmente, aprendendo mais e criando menos erros. Nós, da quinta raça, por incrível que pareça, estamos cometendo menos erros do que a sociedade Atlante, da quarta raça. A próxima cometerá menos do que nós. Isso aí é um processo cósmico natural. Da mesma forma, isso não é uma questão severa, é uma questão de disciplina e, obviamente, de consciência expandida e elevação espiritual, elevação consciencial, reencontro com a mônada e com o objeto da sua fé, reencontro com a divindade, com Deus. Nesse processo, da mesma forma que um oficial superior, uma patente militar, por exemplo, isso é um exemplo, um oficial superior, um oficial general, um coronel, um general não pode e não vai cometer os mesmos erros que um soldado, um sargento, que o diretor de uma empresa ou o presidente da empresa não vão e não podem cometer os mesmos erros que um office boy ou um funcionário estagiário. Um grande iniciado, um ser que despertou ou que está despertando, não pode e não vai cometer os mesmos erros que um homem comum não desperta. Por isso que, pela lei cósmica, a muito é dada, a quem muito é dado, a muito será cobrado. Evidentemente. O desvio na lei, que é feito cada vez mais conscientemente, num processo evolutivo, esse reequilíbrio no desvio é muito mais forte do que um ignorante quando comete determinados erros por falta de lapidação evolutiva. O universo é justo. Deus é bom, mas é justo. Deus é justo, mas é bom. Então, esse equilíbrio, que é o que o universo procura sempre manter, esse estado de equilíbrio, vem mais forte agora nesse processo de despertar, que é um acordar da infância. Estamos já procurando sair do gatinhas, engatinhando, para ficarmos de pé. Estamos deixando os coeiros em termos evolutivos, né? A infância acabou. Isso já é uma mensagem que veio de cima há algum tempo. A infância da humanidade acabou. Então, existe um momento mesmo de separação de quem vai continuar nesse processo de eclosão planetária, porque o planeta também está mudando a sua frequência vibracional, e quem vai ficar para trás não poderá mais encarnar aqui e continuará o seu processo evolutivo em outro sistema. Já preparado para recebê-los, e já estão recebendo esses que precisam de algumas vidas para equilibrar esse processo, e o tempo urge, não existe mais, neste caso, em termos de planeta Terra, que alcançou o seu processo de eclosão. É a bola da vez do sistema solar e do quadrante da galáxia também, porque vivemos um momento especial, único, de final de Kali Yuga e reinício de uma
idade de ouro de um Satya Yuga. E a transição planetária, onde você não tem nenhum nem outro, é um momento extremamente difícil. Você está fazendo uma mudança de uma casa para outra, onde você desarrumou tudo, nem saiu de uma e ainda nem chegou na outra, que também está tudo desarrumado com a chegada dos seus objetos. É isso que estamos vivenciando, cada vez mais intenso, cada vez mais rápido, e cabe a você decidir sobre a sua vida, sobre o seu processo. Você tem eternidade para isso? Tem e não tem. Porque, de acordo com a lei cósmica universal imutável, uma coisa ocorre, mas dentro das questões locais que mudam, as chamadas regras, etc., são adaptadas para o momento consciencial em que a humanidade da Terra está, a época que vive e assim por diante. Assim como o que Moisés trouxe funciona até hoje e funcionou muito mais naquele momento, naquela época, para aquelas circunstâncias, para aquela sociedade, para a formação daquela sociedade, obedecendo à questão consciencial, temporal, evolutiva, diferente do que Jesus colocou, que complementou o processo, que já vem de muito antes. O que Jesus colocou, o que o Buda colocou, estão aí até hoje. Mas outras leis mais evoluídas, de acordo com o processo consciencial evoluído da humanidade, chegarão e complementarão as outras anteriores, onde, com o tempo, muitos ensinamentos anteriores já terão sido assimilados e não precisarão mais ser colocados para serem executados. Já será cada vez mais natural, como já é para algumas pessoas que naturalmente agem de acordo com o processo crístico, com o processo búdico evolutivo, sem precisar ler nada. E isso é escolha nossa, cada um de nós. Então, determinados processos, eles não são fixos. E estamos num momento especialíssimo, onde, repito, um grande conselho espiritual do governo oculto do planeta deliberou essas acelerações, esse processo acelerativo, trazendo para mais perto, não só a manifestação do Buda Maitreya, como encurtando as encarnações que normalmente teríamos para atingir esse processo, que agora é cada vez mais rápido. Que talvez, aliás, talvez não, muito provável, a partir de hoje, precisarmos de menos encarnações para eclodirmos a ponto de não precisar mais voltar aqui em corpo físico, à exceção da escolha pessoal do voluntariado missionário para isso, que será adaptado a justamente a situação consciencial e daquele tempo em que houver essa encarnação, como sempre é. Tá? Ou seja, muitas manifestações do passado, embora sejam exemplos ainda hoje, né, já não cabem mais na sociedade de hoje da forma como foi colocado. Então, se Platão, por exemplo, ou Pitágoras, ou Akhenaten, ou Moisés encarnassem hoje, as diretrizes que eles colocariam, se tivessem essa missão, essa atribuição, já seriam diferentes da maneira como eles colocaram antes. E assim, vivemos esse processo a nível global. Então, a transição planetária é algo extremamente grandioso e profundo, que, obviamente, no mundo dual, como vivemos, tem os dois lados da moeda. Então, focalize na luz que está aí. Coloque seu plug na luz que simplesmente está aí, que não luta com nada, não luta com ninguém, porque a luz não vence, a luz é vitoriosa por natureza. Esse papo de luz a luz venceu, isso não existe, porque a luz é vitoriosa por natureza. Você que se conecta a ela ou não. Ok? Vou ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez. E lembrando Paramahansa Yogananda, que dizia: não dizeis que vai deixar a meditação ou qualquer outra busca ao divino para amanhã.
Porque se amanhã vai virar um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, diga, não, eu vou meditar ou buscar a Deus agora, o resto fica para depois. A minha busca com Deus é a mais importante. A minha busca comigo mesmo, o reencontro com o meu verdadeiro eu, tá? Para que eu passe pela brasa sem me queimar e viva o que está acontecendo nesse entorno, numa idade de ouro interna, não com tantas palavras, mas assim, Paramahansa Yogananda, o yogi que trouxe a Kriya Yoga para o Ocidente, falou. A partir da linhagem, como já falei na outra live, né, de Mahasaya, Lahiri Mahasaya, que veio, dentre outros, do Mahavatar Babaji, que é uma síntese de N consciências e que está manifesta até os dias de hoje. Assim como outros grandes avatares, cuja maioria a gente não ouviu falar, não conhece e estão por aí auxiliando a humanidade, desde que a humanidade serve para isso. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos nós abundantemente. Namastê e Jai Jai.